Eu acho que primeiramente isso seria uma coisa que um cara da gringa já falou, que para os caras terem uma certa segurança financeira, tu ia começar a ver um monte de homem morando, dividindo casa, dividindo apartamento. E eu não tô falando de cara jovem, tô falando de cara adulto já ou até mais velho. Simplesmente só para ter uma reserva financeira melhor e também aquela questão de companhia também. Só que daí na parte profissional, eu não sei como é que iam conseguir fazer uma empresa aqui só contratando o homem. Por enquanto ainda dá no Brasil porque a gente não tem nenhum tipo de cota dessas. Mas daqui a pouco é capaz de fazerem alguma coisa aí de querer colocar pelo menos uma cota de 20% de mulheres no setor privado, não importa qual que seja a empresa. E isso é muito legal que você está falando, muito importante. Talvez dê de se escapar, porque geralmente essas leis de cotas, elas só servem para empresas que têm uma quantidade X ou maior que X de funcionários. Talvez seja 30 funcionários, 50 funcionários. Então pensa o seguinte, os caras ou eles vão ir para a informalidade, e ser profissional independente, né, na informalidade total, ou eles vão começar a abrir empresa, só que eles vão começar a abrir empresa e a empresa fica pequenininha e nunca chegar naquele tamanho que o Estado pode abocanhar. Por que isso daí vai ser um golpe grande contra o Estado? Por causa do seguinte, geralmente quando é uma empresa pequena, tu tem alguns programas lá que pode reduzir a tributação, dar algumas isenções e tudo mais. E daí, novamente, da mesma forma que a gente falou, do cara que está solteiro ou do cara que está divorciado, ele não tem aquele incentivo para produzir mais riqueza e crescer mais, até mesmo a empresa que esses caras iam fazer, só com o homem dentro da empresa, eles não iam ter um incentivo para crescer mais ou aumentar o faturamento da empresa, porque a partir do momento que aumentasse, ou ia ter que pagar mais imposto, ou ia ter que começar a trazer mulher para dentro da empresa. Então tu vê como é engraçado, como a gente sempre fala, eu sempre falo, né, do micro e do macro. Quer dizer, tu acha que essa parte do homem se isolando, se distanciando das mulheres do Estado, inicialmente é uma coisa micro. É um indivíduo aqui, outro indivíduo ali fazendo isso. Só que com o tempo, o negócio começa a chegar no macro. Começa a ter organizações só de homens fazendo a mesma coisa. Sabe? Começa pequeno, só que vai formando um agrupamento maior. Da mesma forma, eu já falei a respeito disso, por exemplo, na questão do Estado, quando o Estado ele começa a passar por cima lá do artigo 5º, e começa a tratar as pessoas de forma diferenciada. Quando o Estado faz isso e começa a favorecer um determinado grupo, o que acontece? Os outros grupos começam a desenvolver uma certa animosidade com esses grupos. A gente falou, por exemplo, a misoginia, aí tu vai ver a verdadeira misoginia. Digamos que o Estado começa a favorecer uma determinada raça, às custas de todo o resto da população. Aí o pessoal falava, não, mas isso é para combater o racismo. Só que daí esse pessoal que não está usufruindo desse benefício que o Estado está criando, eles começam a desenvolver um racismo real, porque é um racismo que tem uma justificativa, certo? Entendi. Isso foi a mesma discussão de alguns anos atrás, quando começou esse negócio de cotas raciais na universidade. Um monte de gente falou que, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão aumentar o racismo no Brasil. Não deu outra. Sinceramente, cara, eu acho que nos últimos 10 anos, o racismo aumentou no Brasil. Só que é porque, é que nem eu falo, é a questão do micro e do macro. Tudo que acontece no macro acontece no micro, tudo que acontece no micro acontece no macro. O exemplo que eu utilizei numa outra live é meio que o seguinte, imagina que o Estado é o pai e a mãe, e imagina que os diferentes grupos da população são os filhos. Quando o Estado chega e começa a favorecer um dos filhos, privilegiar eles, os outros filhos, os irmãos, começam a se voltar contra esse que está sendo privilegiado. Então não adianta, essa parte das relações sociais, tu acaba expandindo.